Agora são 7h36. Vamos falar sobre a ação do presidente da Fundação Palmares, que demitiu funcionários negros para montar uma nova equipe de extrema-direita. Nossa, a gente até duvida, né, de uma notícia dessa, mas foi verdade. Quem está aqui para contar para a gente é a Elaine Mineiro, coordenadora de núcleo de base da Uniafro Brasil. Olá, Elaine, bom dia. Olá, bom dia a todos e todas. É inacreditável, né, que isso tenha acontecido. Foi isso exatamente que aconteceu, Elaine? Parece inacreditável, mas no último ano a gente tem sendo surpreendido sempre com esse tipo de notícia, né, por Verdade. parte do nosso governo. Elaine, vamos falar aqui então do Sérgio Nascimento de Camargo, né, presidente da Fundação Palmares, e ele demitiu as pessoas de que maneira? E falando isso, eu quero que você dê mais detalhes aqui pra gente, Elaine, por favor. A notícia que a gente tem é que por volta das 10 horas da manhã, né, de ontem, ele ligou, né, por telefone, ele pessoalmente ligou para 4 funcionários. E eu acho importante, inclusive, ressaltar que esses funcionários não necessariamente já estavam na Fundação Palmares há muito tempo, né? Eles foram indicados por essa gestão já. Mas mesmo assim ele fez questão de ligar para esses 4 funcionários e por telefone demiti-los. E quando foi questionado, né, por essa ação de demissão e por que demitir por telefone, ele falou que quer seguir a linha do antigo, né, chefe dele, que é o Roberto Alvim, que foi quem o indicou, né, para estar ali na Fundação Palmares. Eu acho que isso já demonstra de cara uma intenção de ataque, assim, né, ao movimento negro, né, a todas as pessoas, e inclusive quando ele diz que quer seguir a linha do Roberto Alvim, que a gente sabe muito bem por que saiu do cargo, né, e em que situação ele saiu do cargo. E o Sérgio Nascimento de Camargo é negro, né? Ele é um homem negro, inclusive de uma família negra muito respeitada dentro do movimento negro, né, com uma trajetória aí na cultura, e que faz uma valorização muito grande da cultura negra, e eu acho que isso também é uma forma de ataque assim, aos movimentos, né, dizer que dentro do próprio movimento negro, né, essas pessoas, né, a direita, o bolsonarismo, eles vão buscar negros que apoiem, que endossem esse tipo de comportamento e de racista, né, que eles têm especialmente com o movimento negro, né, com a população negra que está organizada em torno dos seus direitos. Sendo a população negra, né, tão, enfim, atacada, né, hoje em dia, em relação principalmente à violência, à questão da violência policial, quer dizer, essa pessoa, não é isso? Ela tem uma ideologia, né, é, enfim, completamente de uma forma que vai contra, né, toda a questão também dos direitos humanos, né, que envolve os direitos, por exemplo, da pessoa negra, principalmente o jovem da periferia, não é isso? Não, totalmente, né? São pessoas que elas são colocadas justamente para fazer esse ataque à organização do movimento negro, que, diga-se de passagem, é uma das organizações mais fortes e que tem mais conquistas nesse país, né? É claro que seria muito difícil para esse governo ou qualquer outro dizer-se contrário à população negra, dizer-se contrário ao negro. Então eles necessitam de negros que sirvam as ideologias que acolhem o ideário racista deles, né? Embora não se admitam racistas. Mas eles precisam de negros que, infelizmente, né, por várias questões aí, acabam acolhendo esse discurso e esse ideário racista deles, mas com um verniz, né, como se não fossem racistas. Né? Porque esse é o ideal, né, que eles possam permanecer racistas, mas fingindo que não são. Na verdade, a ideia é que, isso o próprio Sérgio já falou algumas vezes, né, é disseminar uma ideia, né, que seria muito confortável a essa direita, de que não existe racismo, né, e que quem se levanta contra o racismo, na verdade, é que está errado. Então não foi uma vez ou duas, né, e ele continua repetindo, que no Brasil não existe racismo, né, que o racismo mesmo seria de fato existente só em outros países, ou que a escravidão aqui, né, ele chegou inclusive a dizer que a escravidão no Brasil foi benéfica à população negra e aos escravizados, né, em relação à África. Então, são pessoas que elas vão se encaixar nesse ideário racista, né, burguês aí, defendido pela extrema-direita, mas que, né, sendo negras, né, tendo a pele negra, embora talvez não tenha tanto uma identificação, mas tendo a pele negra, ela pode usar esse argumento, né, esse artifício de que, na verdade, isso não é racismo, não é só
um olhar mais técnico, como ele gosta de dizer, né, ou um outro ponto de vista sobre um fato, né? E eu acho que a gente está num momento em que esse governo, sobre tantos outros assuntos, quer versar que existem opiniões e não fatos, né? Então, por mais que estejam comprovados, né, o racismo esteja comprovado no Brasil, que a gente faça a discussão do quanto o racismo é estrutural, né, eles querem colocar isso sempre como sendo uma questão de opinião, né, e principalmente que essa é uma opinião de esquerda, que precisa ser desvalorizada, né, quando não é verdade. Verdade. E a gente vê aí no carnaval, né, enfim, do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, as mulheres negras, né, que foi inclusive tema, né, da Viradouro, aqui em São Paulo, com a Água de Ouro, o Paulo Freire sendo homenageado. Então, a educação, cultura, arte, né, na avenida, nas ruas dos carnavais do Brasil, denunciaram, né, esse governo Bolsonaro. É importante também, né, Elaine? Com certeza, eu acho assim, o samba, o carnaval, ele sempre denunciou, né? Não é de hoje. Aliás, ele denunciou e ele sempre contou nessa história, né? A Mangueira também no ano passado veio com um enredo lindíssimo que dizia, né, que a história que a história não conta, né? E eu acho que a população negra, né, como ela teve um desfalque muito grande, né, ela teve um cerceamento mesmo da sua cultura, da sua história contada através do saber acadêmico, do saber escolar. Ela encontrou na cultura, e aí no carnaval, no samba, né, mas também nas religiões de matriz africana, uma maneira de preservar a sua história, preservar a sua origem, né, preservar a sua cultura. E aí é fundamental, né, como uma instituição como a Fundação Palmares, é uma instituição que, na verdade, deveria defender essa cultura, essa história, né? E aí esse ataque vem justamente, né, nesse lugar onde a população negra conseguiu durante tanto tempo acolher, né, a sua história, contá-la, transmiti-la. Então é fundamental que a gente mantenha, né? A cultura para a população negra nesse país, ela é extremamente importante também porque resgata a nossa história, né? Conseguiu preservar essa história. E esse ataque vem... eu tenho um amigo que costuma dizer que esse ataque é um contra-ataque, né? Eu acho que esse ataque, o bolsonarismo e tudo isso, na verdade, é um contra-ataque da extrema-direita, né? Porque nós, também enquanto esquerda, mas principalmente enquanto movimento negro unificado, enquanto movimento negro organizado, a gente conseguiu muitos avanços, né? E nos últimos tempos a gente tem tido um avanço muito grande que é cultural, que é estético, inclusive, né? E isso acaba assustando muitas pessoas, né? Muitas pessoas racistas, na verdade, né? E que começaram a perceber que a gente alcançando o nosso lugar, a gente está destruindo alguns privilégios, né? E, como diria, né, o grande Milton Santos, aí, outro grande homem negro brasileiro, né, essa classe média, essa classe burguesa, ela não quer direitos, né, ela quer manter seus privilégios. Então, à medida que o movimento negro vai avançando e vai demonstrando muita força, né, em derrubar esses privilégios e modificando as estruturas dos espaços, né, onde ela entra, então o negro entra na universidade e ele muda a estrutura da universidade, né, ele não muda só o fato de terem mais negros na universidade, mas ele começa a mudar o que é pesquisado, ele começa a questionar porque só tem professores brancos, ele começa a questionar toda a estrutura de dentro da universidade, né? Então esse movimento negro ele está aí abalando as estruturas e abalando principalmente os privilégios, né, que uma classe branca, heteronormativa sempre teve na sociedade. E isso assustou a extrema-direita que fez o contra-ataque. Mas é importante ressaltar que o movimento negro continua organizado, mais forte do que nunca. A esquerda também precisa se reorganizar e está fazendo esse trabalho. E esse tipo de coisa vai ser enfrentada. Perfeito, Elaine, a gente agradece aqui a sua participação, vamos continuar aí abalando as estruturas. Um grande abraço para você, até mais. Para vocês também, muito obrigada. Falamos aqui com a Elaine Mineiro, ela que é coordenadora de núcleo de base da Uniafro Brasil.